Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 12 de setembro, agora na Espanha, 10 horas e 25 minutos, no Brasil, 5 e 25 da manhã. Gente, vejam o que a BTC está fazendo aqui com a nossa faixa resistencial em 58 mil dólares. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Bateu uma, duas, três, quatro, 5 vezes, chegou a bater, voltar para baixo de 58, mas agora parece que furou. Lá no gráfico de 4 horas, a BTC só vai descansar entre 61 e entre 60.800 e 61 mil dólares. Agora, no 6 horas, ancorado pela banda de VWAP mensal, vocês vejam que a VWAP mensal travou o preço da BTC aqui, que ficou acumulando, chegou a agulhar ontem, dia 11, para mínima em 55.545. Os cavaleiros do apocalipse foram à loucura, achando que a VWAP mensal teria sido perdida, mas acabou que a BTC rapidamente voltou para cima da VWAP mensal e agora a gente vai caminhando em direção a um patamar de 61 mil dólares, que é a extensão dessa série de topos descendentes, dessa linha de tendência de baixa. Para romper 61 e buscar aqui no diário o patamar da média móvel de 200 períodos, agora a gente está desenhando uma parte aqui da extensão desse corpo real para cima da mediana do canal de Keltner. Então a próxima parada é 61, que é a nuvem, que se confunde lá com a aresta superior da cunha no 6 horas e no 4 horas. Então a gente sabe que vai rolar um pullback aqui na altura da nuvem em 61 por conta tanto do gráfico de 4 horas, que está demonstrando aqui uma clara resistência na extensão dessa LTB, quanto no gráfico de 6 horas. Mas vai formar um pullback aqui na nuvem, mas o nosso target, ou seja, a nossa faixa resistencial mais relevante é a extensão da média móvel de 200 períodos. Para poder superar a MM200, a gente vai precisar liquidar os super alavancados e a sua montanha de garantias que serão usadas para recompra a mercado e fechamento a mercado das suas posições altamente alavancadas no sentido short. Então serão esses bilhões de dólares que vão ser queimados para poder carcomer essa montanha de ordens de venda entre 66 e 70 mil dólares. Aí, meus amigos, se a BTC romper 73777, os senhores já sabem, é chapéu pro palhaço. A BTC explode em direção a 111 mil dólares. Eu vou até dar o refresh aqui no índice do medo e da ganância, só para ver, ó, voltou para 31. Justamente porque ontem a BTC não estava conseguindo avançar para cima desse patamar aqui de 58 mil, fez esse recuo, mas agora a gente está transitando por cima dessa faixa resistencial. Esses incautos, essas sardinhas que saíram em razão desse retorno, porque antes dessa mega corretiva da BTC, que chegou a bater 49 mil dólares, o índice do medo e da ganância, para quem não sabe, estava indo para a parte esverdeada. Chegou a estar 55, aí com a queda para 49, a gente chegou a bater 22, agora está 31. Essas sardinhas, elas são vítimas da própria ganância. Por quê? Elas venderam o medo extremo e quando a BTC começar a escalar, romper 70 mil, isso aqui pular para 57, 67, 87, essa sardinhada volta comprando a ganância extrema. Principalmente esses que ficam seguindo supostos cripto-influencers, que são os mesmos que quando a BTC bater 88 aqui no índice da ganância, vão mandar os senhoritos comprarem o medo extremo. Mandaram os senhores venderem vão mandar os senhores comprarem a ganância extrema. Mandaram os senhores venderem o medo extremo e agora vão mandar, quando a BTC voltar para 88 na ganância extrema, quando romper 100 mil dólares, vão mandar comprar a ganância extrema. Ou seja, eles mandam vender o medo extremo e depois mandam comprar a ganância extrema. Quando os senhores deveriam fazer o contrário. Comprar o medo extremo para vender a ganância extrema. Essas pessoas vão voltar e vão voltar pagando um pedágio muito caro.
Essas pessoas, basicamente, quando a BTC romper 74 mil, vão voltar pagando 250 por uma Solana, vão voltar pagando 60 por uma VAX, vão voltar pagando 30 cents numa TRX, vão voltar porque elas são vítimas da própria ganância. Elas vão esquecer o percentual de perda em termos criptográficos, elas vão esquecer que elas vão ter a menos da metade das Solanas que elas teriam se elas basicamente entendessem como funcionam os ciclos, vão voltar pagando um pedágio brutal pra galera que ficou, e aí quando a BTC corrigir de 111 para 88, aí o que vai acontecer com a Solana? Vai corrigir de 312 para 250, eles vão vender de novo. E aí eles vão espraiar aos quatro ventos que não, o mundo cripto já desenhou topo, e aí a BTC vai acumular numa cunha, vai sair de 88, buscar 106, depois vai bater 90, buscar 102, depois a BTC explode para 200 mil dólares, eles voltam de novo pagando 200 mil, voltam pagando 500 numa Solana, aí a Solana cai de 500 para 320, eles vendem de novo. Aí só vão recomprar a Solana a 1.000. Aí quando a Solana tiver 1.000 dólares, eles vão ter menos de 10% das Solanas que eles teriam se eles basicamente entendessem como funcionam os ciclos quatrienais. Gente, eu volto a insistir. A dominância tá em vias de desabar. Ela não consegue avançar de 57%. Quando a gente desenhar o primeiro Morobuzu para baixo da dominância, não haverá um ponto seguro de entrada. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Não é preciso alavancar nesse mercado para ter ganhos obscenos, ganhos indecentes. Quem alavanca vezes 2, vezes 3 nos futuros perpétuos será liquidado. Nos futuros perpétuos é para tiro curto. Aquela minha operação tá vigente ainda. Hoje eu vou dar andamento àquela operação, vou fazer um vídeo. Eu não fui liquidado, como muitos acharam. Basicamente, eu vou sair a 61 mil dólares, mas o lucro daquela operação, eu vou lá no Gemas e aporto no Mercado Spot. Porque aqui no Mercado Spot, no Gemas Altcoin Alert, eu vou obter vezes 35, vezes 40 ou mais. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Quando a gente abriu o primeiro Morobuzu de queda da dominância, lembrando que a queda da dominância da BTC não significa queda na cotação da BTC, só significa que o market cap da Bitcoin, que vai continuar se expandindo, vai ostentar uma expansão menor que a expansão do market cap das altcoins. Só significa que o market cap das altcoins é que vai se expandir de forma mais explosiva e exponenciada. Mas o próprio market cap da BTC vai continuar se expandindo. E quando a dominância começar a tombar, aí, meus amigos, vocês vão ver aquela corrida maluca das altcoins que vira e mexe. Que diuturnamente eu faço referência aqui no canal, ó. Isso aqui, meus amigos, é uma insanidade. A gente acorda com a VAX subindo 17, no outro dia 20, depois corrige 12, no outro dia sobe 18, é assim. Uma corrida maluca funciona assim. Quem não vivenciou não sabe do que eu tô falando. É uma tsunami de dinheiro que vai entrar no mundo das altcoins. Até o final desse ciclo, 8 trilhões de dólares aportarão no market cap das altcoins. Não ousem estar desembarcados. Na seara fática, Vitalik Buterin tá irritado com a profusão de camadas 2 de roll-ups que surgiram rodando junto à rede ETH. Segundo ele, apenas os roll-ups do estágio 1, aqueles robustos que investiram em governança, descentralização, limites de segurança e algumas ZK sobreviverão. Os roll-ups, basicamente, gente, eles são subordinados ao smart contract do controlador, da private key, do public address e da respectiva private key que criou o smart contract, que, por sua vez, fez um fork de camada 2, gerando um roll-up. Um roll-up, basicamente, está subordinado à chave do controlador. Se tem roll-ups cujo smart contract nem foi renunciado, ou seja,
É como ter os ativos numa CeFi. O que acontece é que os usuários criptográficos, eles não têm esse entendimento. Eles não entendem que um roll-up está subordinado à chave do controlador. Se não houve renúncia ao contrato inicial do roll-up, basicamente vocês estão com os recursos numa CeFi. O teu address pode sofrer um freeze, determinados ativos podem ficar intransferíveis. Roll-ups robustos são aqueles que investem em governança, descentralização, escalabilidade. Os roll-ups de conhecimento zero, que são aqueles que aglutinam grandes blocos de transações para depois cunhar na camada mãe, na blockchain mãe, que é a ETH, que é a Ethereum, eles basicamente esperam grandes blocos de transações, ou seja, esperam milhares de transações serem ultimadas para cunhar isso em bloco na camada mãe, na blockchain ETH. Ou seja, as soluções os roll-ups de conhecimento zero, as ZK-EVMs, que não investem em governança e descentralização, também padecem do mesmo vício ou do mesmo pecado original dos roll-ups sem renúncia ao contrato, com alto nível de centralização. Ou seja, o que o Vitalik Buterin está querendo dizer é o seguinte: tem gente confiando em soluções de camada 2 como se estivessem operando na rede ETH. Gente, eu volto a insistir com vocês. Operem nas soluções de camada. Visitem aqui o site da Defilhama. Vamos lá na Defilhama, que é um scanner do mundo das DeFis. Visitem aqui, ó, o site da Defilhama. Aqui é a ETH, que é a camada mãe, é a blockchain mãe de diversos rollups. Então, vamos lá. Um rollup grande da ETH é a Base, que tem um contrato renunciado, é efetivamente descentralizada. A Avalanche não é um rollup da rede ETH, é uma solução de camada 1 e 0 Solidity Friendly, ou seja, que interage com a linguagem de programação da rede ETH. Polygon é um rollup robusto, com um bom nível de descentralização. Optimism é um rollup, é uma solução de camada 2 bastante descentralizada. A Arbitrum é um rollup com altíssimo nível de descentralização. Agora, os usuários, eles estão fazendo uso de rollups com pouquíssimos recursos bloqueados em termos de riqueza, achando que estão interagindo com blockchains descentralizadas. E não estão. Rollups recém-criados, como eu vou depois fazer um vídeo só sobre isso, com um TVL bloqueado de menos de 50 milhões, é como ter o dinheiro numa CeFi. O sujeito vai sofrer um freeze, os ativos ficarão intransferíveis, porque no meio dessa profusão de rollups surgindo, há os mal intencionados. É isso que o Vitalik Buterin está alertando. Ainda na seara fática, a AVE considera o uso de Bitcoin embrulhada na rede Base. A Base está crescendo, é um rollup, uma solução de camada 2 da rede Ethereum, lançada pela Coinbase, com um bom nível de descentralização, contrato inicial do controlador renunciado, uma belíssima solução de camada 2, com altíssimo nível de escalabilidade. Para quem não sabe, vamos lá entrar aqui na AVE. A Base está rodando na AVE V3. A AVE, gente, é uma interface de finanças descentralizada que transforma qualquer um em banqueiro. Qualquer um pode tomar emprestado, borrow, ou qualquer um pode fazer o lending, dar de empréstimo para essa plataforma. Então, isso aqui transforma qualquer um de nós em banqueiro. Sabe aquele sonho de tentar surfar a taxa básica de juros cheia lá do Fed? Aqui, qualquer um pode obter mais de 4,5% ao ano em dólar, em USDT, USDC. Pode colocar como colateral as suas BNBs. Isso aqui tem o condão de transformar qualquer um de nós em banqueiro. Por quê? O sujeito que tem ativo criptográfico e quer pegar emprestado, clica em borrow. E o sujeito que tem ativos e quer colocar de colateral e receber juros, clica em supply, lend. Ou seja, qualquer um vira banqueiro hoje, né, nessa interface. E agora, com a BTC embrulhada na rede Base, existe uma discussão sobre o nível de descentralização de uma plataforma como a AVE. Gente,
todo mundo sabe que quem garante essas BTCs embrulhadas no rollup, na solução de camada 2, rodando junto à rede Ethereum, a Base, quem garante o 1 para 1 dessa Rapid BTC, BBTC, que é o código, é o ticker, mas dessa Rapid BTC, que é em BTC embrulhada na rede Base, quem garante o 1 para 1 dessa CBBTC em relação ao Bitcoin é a Coinbase, é a corporação por trás. Mas a gente sabe que todos os ativos embrulhados em rollups, a gente sabe que no caso da USDT ou da USDC, a gente precisa confiar na emissora da stablecoin. No caso da BTC embrulhada na Base, a gente precisa confiar na emissora. Eu, por exemplo, quando eu faço operações com stablecoins, eu nunca concentro tudo em USDT e eu sempre divido entre o USDT, o USDC, o USDD, que roda na rede Tron. Eu uso muito a Just Land da Tron. Enfim, eu sempre pulverizo. Eu sei que existe um risco de haver um despegue de 1 para 1 da BTC com relação a CBBTC, mas é um risco muito minimizado por conta do tamanho da Coinbase, que é uma CeFi de capital aberto na Nasdaq, tem ações negociadas na Nasdaq, cada um tem que fazer a própria análise. O meu termômetro mais brutal, eu venho aqui e olho a quantidade de riqueza bloqueada na Base. Gente, 1.4 bi, isso aqui não vai me incomodar. Agora, tem gente que gosta de operar com blockchains ou protocolos DeFi que tem lá 50, 30 milhões de dólares em riqueza bloqueada. Aí tá pedindo para perder, tá pedindo para se incomodar. A Base dificilmente vai ofertar algum problema para os usuários. O mundo cripto, ele não difere em nada do mundo real. Porque vai um pouco de bom senso das pessoas também. Então, o sujeito se ele basicamente se pautar pela quantidade de riqueza bloqueada e pelo crescimento exponencial do número de public addresses na rede, então, no caso da Base, ela gera dezenas de milhares de novos public addresses ativos por dia. Tem mais de 1 bi de riqueza bloqueada. Eu vou me incomodar com a rede Tron, que tem mais de 8 bi em riqueza bloqueada. A USDD, que é uma stablecoin lançada pela própria Tron Foundation. Eu não vou. Agora o sujeito quer interagir com um protocolo aqui de 19 milhões em riqueza bloqueada, vai se incomodar. Então, como tudo na vida tem uma boa dose de bom senso, aqui no mundo das DeFi também tem uma boa dose de bom senso. A chance de eu me incomodar com um eventual despegue de 1 para 1 dessa BTC embrulhada na rede Base é muito remota. É muito remota. Até porque as emissoras de ETFs de BTC no mercado de capitais TradeFi, elas basicamente entregaram a custódia dessas BTCs para a própria Coinbase. Ou seja, a chance de eu me incomodar é quase zero. E o Bitcoin e o mundo cripto estariam perdendo importância para os eleitores, e principalmente para Donald Trump e Kamala Harris, no debate que se sucedeu há poucas horas atrás. Eles não falaram de criptografia e deixaram os mais de 93 milhões de usuários criptográficos norte-americanos na mão. A comunidade criptográfica está indignada e exige que numa nova eventual interação via debate entre Kamala Harris e Donald Trump, o assunto criptográfico seja clara e ostensivamente tratado. Eles não falaram de cripto e deixou a comunidade criptográfica irritada. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o Banco Central japonês quer imprimir um viés hawkish e agora subir a taxa de juros pelo menos 1%. Isso pode causar um mini terremoto ali no carry trade. O Banco Central Europeu confirmou que vai reduzir a taxa básica de juros em 0,25%. Gente, outra coisa, essa falta de sincronicidade entre os bancos centrais, vocês vejam que o Banco Central Europeu vai reduzir 0,25%. O Banco Central norte-americano, nos próximos dias agora, na próxima semana, vai reduzir em 0,25% ou 0,5%. O Banco Central japonês está aumentando. Alguns bancos centrais voltaram a aumentar. Essa falta de sincronicidade também é muito boa para o mundo cripto.
O poder de fogo do Banco Central norte-americano ficou muito reduzido. Isso vai acabar fazendo com que o M2, que mede basicamente a quantidade de riqueza impressa por estados soberanos, isso faz com que o M2 continue subindo e aumentando. A despesa diária dos Estados Unidos com o pagamento dos juros da dívida explodiu para cima de 3 bi por dia. Gente, isso aqui coloca os Estados Unidos numa espiral da morte. O sujeito que não compra BTC, ele só pode ser um mineral. O que vai acontecer é o seguinte, essa dívida de 36 trilhões dos Estados Unidos, ela nunca vai ser paga, eu vou repetir. Essa dívida de 36 trilhões dos Estados Unidos, ela jamais será paga, mas os juros têm que ser pagos. E para pagar 3 bi por dia em juros, só imprimindo mais riqueza. E a impressão de riqueza é a principal força motora de expansão do market cap da BTC. E um estrategista russo, presidente do Conselho de Política Externa da Rússia, defendeu ontem, num dos principais jornais de Moscou, que a Rússia deve lançar um ataque nuclear limitado contra qualquer país da OTAN, sem desencadear uma guerra total nuclear, para frear o apoio do Ocidente com dinheiro e armas em favor da Ucrânia. Eu vou repetir. O presidente do Conselho de Política Externa russo, o Sergei Karaganov, disse numa entrevista ao jornal Comerçante de Moscou que a Rússia deveria lançar um ataque nuclear limitado contra qualquer país da OTAN, sem desencadear uma guerra nuclear total, para frear o apoio ocidental com armas e mísseis de longo alcance e drones em favor da Ucrânia. Gente, só um mineral para não entender que o mundo está à beira de um colapso nuclear, de uma terceira guerra mundial. Comprem BTC e corram para as montanhas. A BTC, nesse momento, rompendo a resistência em 58 mil dólares, facilmente, eu digo facilmente, a BTC, se romper 65, 66, tem a intercorrência de 60 mil, que se confunde com essa congestão e que se confunde lá com o 4 e com 6 horas com a extensão da LTB, mas se romper 65, 66, só para em 70. A garantia dos shortados vai fazer a BTC romper 70 mil. Não ousem estar desembarcados. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Daqui a pouco eu volto. Vou fazer Total 2, Binance Coin, Atom, Solana, Avax. E quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.